Por quê? Porque é difícil. Porque o mar é muito grande. O negócio some. Você... Se você não tiver referência, né? Um ser humano, dentro do mar, boiando lá, náufrago, só com a cabeça de fora, que é só o que consegue sair. Esquece, é nada. É um ponto. É menos que um ponto. Quando você olha na dimensão que você olhou lá do navio, que você olha ao redor, não vê. Tem uma história... Vai emendando aqui, né? Vamos emendando. Então, claro, tem uma história que é das histórias que eu já narrei aí, que essa realmente, pra mim, ela continua sendo extraordinária. E não é tão antiga, ela aconteceu em 2014, né? Então não faz tanto tempo assim. Mas um pescador, que era um pescador salvadorenho, mas vivia na costa do México, ele saiu para pescar na costa ali, da vila onde ele morava, ele e um companheiro dele num barco aberto, tipo uma canoa grande assim, de fibra de vidro, saindo para pescar, com um motor de popa. E o tempo virou, ficou ruim, eles resolveram voltar. A hora que eles resolveram voltar, o motor não pegou, o vento muito forte foi empurrando eles e eles foram levados pela correnteza e pelo vento. Isso na costa do México, tá? Eles não tinham nada, porque eles estavam iniciando a pescaria, não tinham nem pescado nada ainda, e tudo que eles tinham no barco, que era uma canoa aberta, uma canoa de mais ou menos uns 5, 6 metros de comprimento, era uma caixa de isopor muito grande, onde colocariam o peixe que eles pescassem. Era tudo que eles tinham ali. E eles foram sendo levados pela tempestade, pelo vento, pela correnteza, não tinham como voltar, não tinham remo, o motor não pegava, foram sendo empurrados. Bom, eu vou resumir a história para você. Um dos dois morreu. Depois de 3 ou 4 meses ele morreu de inanição, desidratação, morreu. Porém o outro sobreviveu. 4 meses? Não. O primeiro morreu com 4 meses. O que sobreviveu ficou 14 meses. Como assim? Como? 14. E água? Sabe o que é 14 meses? É um ano. É um ano inteiro, mais 2 meses. Nossa, cara. Se você voltar no tempo, você tem que lembrar onde você estava em abril de 2022. Exato. Você não lembra? Não lembro. É mais ou menos de lá para cá o cara passou a deriva no barquinho, tecnicamente sem nada. Ele não tinha água, ele não tinha comida. Né? Ele tinha equipamento de pesca, porque ele saiu para pescar, mas ele não tinha isca, por exemplo, para colocar ali. Até porque, durante a tempestade, eles perderam muitas coisas e caíram do barco. Bom, esse cara sobreviveu 14 meses, é o recorde absoluto de sobrevivência no mar, que para mim é uma coisa assim absolutamente extraordinária. Alguma pessoa conseguir passar mais de um ano vivendo só do recurso que ele consegue capturar no mar. O que nós estamos falando? Água de chuva, quando chovia, né? E a principal fonte de alimentação que ele teve foram as tartarugas. Que é fácil de pegar? Sim, porque a tartaruga, ela sobe para respirar, né? Ela não é um animal tão veloz assim, ela sobe, dá uma parada na superfície. E se ela não for de bom tamanho, se ela for um tamanho pequeno, uma pessoa consegue agarrar uma tartaruga e puxar. Que é a técnica que ele desenvolveu. Então, peixe ele não conseguia pegar? Não, ele conseguia pegar peixes voadores. Quando acidentalmente durante a noite, os peixes voadores pulam e eventualmente caem dentro do barco, né? Mas é uma coisa muito eventual. Mas a base de tudo comia cru, claro, né? Claro. Nossa, não tinha micro-ondas. Ele não tinha um foguinho pra fazer. Nada. Fazia um fogo e fazia um buraco na canoa, né? E a questão é a seguinte: ele se alimentava da tartaruga, porque a tartaruga, além de ter a carne, o sangue da tartaruga é muito nutritivo, né? Então ele conseguia se hidratar. Ele tinha uma faca, ele tinha alguma coisa? Ele tinha uma faca, sim, por causa da pesca que ele ia fazer. E quando ele começou a se aproximar de terra firme, digamos assim, depois sendo levado de noite. De noite sendo empurrado. A tendência é você ser levado para uma costa ou não necessariamente? Não, sim. Em algum momento... a tendência é que em algum momento o mar vai te empurrar para algum lugar. De terra firme. De terra firme. A menos que você tenha a infelicidade de cair numa corrente circular. Que aí você fica dando giro eternamente.
né? Ele teve a sorte de não cair nessa situação. E esse cara saiu da costa do México e foi parar nas Ilhas Marshall, que é do outro lado do Pacífico, tá? E ele foi parar lá, levado pelas correntes. Ele não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Mas o mais impressionante da história também é que, assim, esse cara pra mim é um herói. Imagina uma pessoa sobreviver tanto tempo assim. E esse cara, quando ele chegou, ele foi dar numa ilha que morava só um casal na ilha que não falava a língua dele, e ele, enfim, ele estava nu, já não tinha mais roupa. Mas por quê? Usou a roupa pra quê? Não, porque foi gastando com o tempo, o sal e o sol, né? E esse casal socorreu ele, etc. e tal, e veio as autoridades portuárias lá das Ilhas Marshall para resgatá-lo, e acharam que ele estava em bom estado para quem tinha passado tanto tempo no mar. Ele estava aparentemente saudável. Ele estava magro, barbudo, cabeludo, mas conseguia ficar de pé, inclusive. E aí começou o segundo drama do coitado. Ele chama-se José Alvarenga. É vivo, tá? Fez um livro até. O livro dele é a quantidade de dias que ele passou no mar, 438. É o título do livro. E aí começaram a duvidar da história dele. Duvidar no sentido de que talvez o companheiro dele não tivesse morrido. Talvez ele tivesse matado o companheiro.